Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para cultuar e adorar o nosso Deus. Gostaria de pedir às pessoas que estão do lado de fora que pudessem entrar no templo. E antes de começarmos, vamos ver alguns anúncios. As aulas de Libras, meus irmãos, quem tiver interessado, elas voltaram já há 2 sábados. E você que estiver interessado, pode estar todo sábado aqui às 5 horas da tarde, juntamente com a irmã Luanda, para a aula de Libras. As aulas de música também estão acontecendo às quintas-feiras, às 19 horas, com o nosso irmão Jefferson. A 111ª Assembleia Anual da Convenção Batista Carioca. Terá como tema Integralmente Submissos a Cristo e será realizada na Igreja Batista Central de Olaria, na rua Tenente Pimentel, número 120, Olaria. Os irmãos interessados em participar do evento devem buscar credenciamento na secretaria da igreja. O orador oficial será o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. A cada noite também deverá ter a participação do Dr. Russell Shedd. Bom, irmão, sem mais, gostaria de convidar os irmãos a juntos entoarmos o hino 236 do HCC. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor. Atos 10, 33. Convido a congregação a se colocar em pé e vamos louvar a Deus com este cântico. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto sua graça, seu poder, refletindo em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Novamente. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletindo em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Ó Deus, com certeza nós já sentimos a Tua presença em nosso meio, Pai. Senhor, muito obrigado pela maravilha desse dia. Muito obrigado por poder vir à Tua casa, Senhor, e Te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a liberdade de Te adorar em qualquer lugar, ó Pai. Senhor, muito obrigado pela nossa liberdade de culto. A gente está te pedindo que o Senhor possa estar abençoando o pregador dessa manhã, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Em nome de Jesus,
Amém. Poder sentar, irmãos. O culto dessa manhã tem como tema: por que a Igreja de Cristo deve ser comprometida com missões? Primeiro subtema, vamos todos juntos. Por que a Igreja de Cristo deve ser comprometida com missões? Porque missões é a ordenança dada pelo Senhor à Igreja. Em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Convido os irmãos que abram agora as suas Bíblias em Romanos 10, do versículo 1 ao versículo 17, para fazermos essa leitura de modo responsiva. O irmão que desejasse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, também pode fazer. Eu vou ler os primeiros versos e os irmãos... eu vou ler o primeiro verso e os irmãos lerão em seguinte. Tá? Amém? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus por Jesus Cristo, né, que morreu por nós e nos deu livre acesso ao Pai. Por causa dele não há distinção mais entre todos, e através deles todos nós somos salvos. Mas não podemos também nos esquecer da nossa responsabilidade como cristãos
de proclamar o seu amor ao mundo. Cântico 528 do HCC, Eis multidões. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, através da sua palavra, nos garante, Senhor, que o Senhor está sempre conosco. Senhor, o Senhor possa estar abençoando aqueles nossos irmãos que estão no campo, ó Deus, levando a tua palavra àquelas multidões que ainda não te conhecem, Deus. Que o Senhor possa estar dando forças a eles, ó Pai, para que eles possam estar suportando, Deus, as pressões, Senhor, que eles encontram naqueles lugares, ó Deus. Senhor, muitos daqueles lugares são contrários, Senhor, à tua palavra, Deus. São, Deus, às vezes, maus, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Deus. Vem estar te pedindo que o Senhor possa estar tendo misericórdia deles, ó Deus. E, ó Pai, que o sacrifício deles não possa ser em vão, ó Deus. Senhor, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Por que a Igreja de Cristo deve estar comprometida com missões? O segundo subtema diz, vamos todos? Porque fazer missões é uma obra que exige urgência. Em João 4, versículo 35 e 36 diz assim: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna,
de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Vamos continuar nesse mesmo espírito louvando o Senhor com a equipe de louvor. Você já deu bom dia para a pessoa que está próxima a você? Isso. Dê um abraço. Isso. É maravilhoso, irmãos, esse momento. Vamos nos pôr de pé. Vamos adorar ao Senhor. Apaguei mais espaço aqui, ficou bom o negócio aí. Vamos declarar que nós estamos aqui para adorá-lo. Eu vim para adorá-lo. Vim para dizer que és meu Deus. Nós não estamos aqui por outro motivo, nós não saímos da nossa casa por outro motivo, senão de adorar ao Senhor. Aqui é casa de oração, é local de adoração do Senhor. E você está aqui para adorar o seu nome. Então adore o Senhor. Dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberia o que fazer se não fosse o Senhor. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Senhor, eu não sei dizer quanto custou, Deus, o teu sacrifício por nós na cruz, mas nós te agradecemos, Deus. E que a cada dia nós possamos fazer valer a pena, Deus, o teu sacrifício, porque o Senhor não morreu em vão, Deus. Deus, que a cada dia nós possamos entender o valor que a tua vida tem nas nossas vidas, Deus. Deus, nós estamos aqui somente para te adorar, Deus. Deus, que o nosso coração seja somente um coração adorador, que a cada dia nós possamos entrar pelas tuas portas, Deus, com gestos de louvor, Deus, com o nosso coração aberto para te adorar, Deus, e que a cada dia mais nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para missões, Deus, e nós possamos entender, Deus, que existem irmãos nossos sendo sacrificados pelo teu nome, Deus, porque não negam a tua palavra, Deus. Deus, conforta as famílias, Deus, que nesse momento estão com seus joelhos dobrados, porque tem seus filhos presos, Deus, tem seus filhos com a sentença de morte já decretada, mas o Senhor já decretou a sentença de vida para eles, Deus. O Senhor está com seus braços abertos, aguardando os teus servos, Deus. Filho amados, bendito, vinde e entrai no meu reino. Deus, que eles possam entender que o Senhor está aguardando por eles, Deus, e que eles não possam temer o que o homem pode fazer a eles, porque o Senhor é com eles, Deus. Guarda as suas vidas, guarda, Senhor, as suas famílias, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Amém. Porque a Igreja de Cristo deve estar comprometida com missões. Terceiro subtema diz: porque fazer missões é uma obra que necessita envolvimento de todos os crentes. Em Romanos 10, 12 e 13 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse momento missionário, nossa irmã Luanda não pôde estar presente, que ela não estava se sentindo muito bem hoje pela manhã, mas gostaria de convidar todas as classes, a que pudessem estar orando durante esse período pelos nossos missionários, que estão no campo. Nós temos visto tantas barbaridades na televisão, e o tema de missões é bem peculiar. Meu chamado, voz de Deus às nações. Será que cada um de nós tem sido realmente voz de Deus às nações? Às vezes nós ficamos assustados, escandalizados com o que tem acontecido, principalmente no Oriente, onde aquele grupo que se autodenomina Estado Islâmico tem feito barbaridades com os cristãos. Mas umas 3 semanas atrás eu pude ouvir um testemunho de uma missionária que estava no Brasil, e agora eu não me recordo do país ao certo, acho que ela está no Líbano. É isso mesmo, Simar?
Você lembra? Jordânia. E ela disse que aqui nós não temos noção, mas realmente o sangue dos mártires tem produzido frutos. Milhares de pessoas têm se convertido ao Evangelho através daqueles missionários que estão dedicando sua vida. Jesus Cristo entregou a sua vida por você há quase 2000 anos atrás. E será que nós estamos dispostos a também entregar nossa vida por Ele? Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar por Ele? Sei lá, de repente de abrir mão de alguma coisa. Então, nesse momento, queria que nós orássemos juntos. Gostaria de convidar o pastor Paulo Gil, pudesse vir ao microfone, pudesse levar a Deus uma oração, pedindo a Deus, pode vir aqui também se quiser, pastor, pedindo a Deus que tenha misericórdia dos nossos irmãos, mas que possa estar valendo a pena o sacrifício deles, e que nós também possamos estar fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão bonita, quando, ó Deus, aqui estamos, quando o teu povo aqui se encontra reunido, para, ó Deus, mais uma manhã de adoração, de comunhão, de culto ao Senhor, para mais uma manhã, ó Deus, até mesmo de clamor, de invocação ao nome do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos um Deus em quem podemos, ó Deus, a própria palavra do Senhor, ó Deus, nos concita que tal coisa nós façamos. E por isso, ó Deus, como famílias do Senhor, como igreja do Senhor, nós estamos, ó Deus, neste momento de oração, clamando, ó Pai, pela vida, neste momento missionário, pelos nossos, ó Deus, missionários, que estão, ó Deus, nos campos, batalhando, ó Pai, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, para que o nome do Senhor seja, ó Deus, conhecido às nações, às famílias, aos povos. Há tanta gente, ó Deus, carente da presença do Senhor, tanta gente, ó Deus, precisando urgente de um encontro com Jesus, tanta gente, ó Deus, chorando nesta hora, porque, ó Pai, estão vendo também muitos indo, ó Deus, para o inferno, sem Cristo e sem salvação. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelos missionários que lá estão, e que eles, ó Deus, sejam instrumentos de graça nesta hora. Ó Deus, 7 de abril, se unem em oração, que, ó Deus, o clamor levantado nesta manhã possa, ó Deus, estar fazendo com que vidas estejam sendo salvas, estão se rendendo a Jesus, estão se humilhando ao Senhor, estão, ó Deus, colocando as suas vidas no altar do Senhor, e que os nossos, ó Deus, missionários possam nesta hora, ó Deus, estarem glorificando ao Senhor por vidas que estão deixando, ó Deus, a vida de violência, de marginalidade, de erro, de pecado e se humilhando ao Senhor. Pai querido, que neste momento, ó Deus, muitos estejam aceitando Jesus como Salvador, que vidas nesta hora estejam sendo transformadas pelo poder do Evangelho, que vidas nesta hora estejam sendo, ó Deus, levadas ao trono da graça do Senhor, que vidas neste momento estejam tendo também os seus nomes escritos no livro da vida,
que vidas, ó Deus, estejam também recebendo um novo nome no livro da vida. Ó Pai querido, abençoa, ó Deus, e fortalece a fé dos nossos missionários. Fortalece, ó Deus, o chamado deles, para que sintam, ó Deus, que não estão ali em vão, mas que tem a bendita, a poderosa, a abençoadora companhia do Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo, para que haja, ó Deus, um despertamento por missões, ó Deus, no meio batista, para que, ó Pai, todos nós possamos contribuir com os nossos recursos financeiros, com as nossas orações ajudar, com as nossas intercessões ajudar, para que os missionários sejam fortalecidos e sejam nos lugares onde estão bênçãos nas mãos do Senhor. Fica com o teu povo aqui presente e ajuda-nos, ó Deus, pois muito precisamos do Senhor. Muito, ó Deus, precisamos da bênção, da ajuda do Senhor, porque nós queremos, ó Deus, como igreja, como família, queremos ser fiéis ao Senhor. E por isso, Pai, ajuda-nos e socorre-nos. Continua nos falando ao coração. Muito obrigado por esta manhã. Nós oramos com perdão para os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Gostaria também de desafiar as classes que pudessem estar, né, criando um propósito para que pudessem alcançar os seus alvos. Agora eu gostaria de todos juntos que nós pudéssemos recitar o tema e a divisa. Podemos? Meu chamado, voz de Deus às nações. E a divisa, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O hino de missões, um chamado. Vamos cantar juntos? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Repita comigo. Eu tenho um chamado. Eu tenho. Todos nós temos um chamado. Quando eu cheguei pela manhã no culto, eu vi uma cena muito bonita para mim. A irmã Isaura até pouco tempo estava internada, estava sendo cuidada. Mãe do nosso irmão Haroldo, do irmão Afonso, da Nida, da Neves. E ela estava preocupada com uma cadeira para que ela pudesse ficar no berçário. Ela há pouco tempo estava sendo cuidada, irmãos. Mas hoje ela está preocupada em cuidar. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que invade o coração da irmã Isaura, de cuidar. Cuidar daqueles que estão fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Estão no campo, pregando o Evangelho. Na hora da nossa oferta, lembre, você não está dando uma oferta a esmo. Você está sustentando alguém no campo missionário. Isso é muito importante. Vamos adorar o Senhor. Aqui a vida é a mesma assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui.
está sempre a me proteger, dizendo aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Jamais vou me calar. O Evangelho anunciar. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Jamais vou me calar. O Evangelho anunciar. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Jamais vou me calar. O Evangelho anunciar. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Todos nós temos um chamado. Poder sentar. Amém. E que possamos realmente nunca nos calar, né? Gostaria agora de convidar o pastor para a dedicação de bens e vidas ao Senhor. Meus queridos, esse é o momento de dedicação de bens e vidas ao Senhor. É momento especial quando nós podemos comparecer ao altar do Senhor para dizer das nossas alegrias e das nossas apreensões. Eu gostaria que pudéssemos recitar juntos o texto bíblico para esse momento, de Malaquias 3, de 8 a 9, e o verso de número 10, a parte A. Vamos recitar todos juntos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Vamos colocar diante do Senhor, neste instante, as nossas lutas, as nossas apreensões, também a nossa gratidão, momento também de oração, é momento de gratidão. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Isis, a esposa do Júnior. Ela perdeu o seu avô, vai ser sepultado hoje no Jardim da Saudade. Queria que os irmãos estivessem orando pela irmã Isis e os seus familiares. Queria também que os irmãos continuassem orando pela irmã Zerite. Irmã Zerite, mamãe do irmão Antenor, ela esteve internada aqui no UPA, agora foi transferida ali para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. O estado de saúde dela é bastante debilitado. Quero agradecer às irmãs, eu comuniquei isso na quarta-feira, as irmãs que se revezaram para acompanhar a irmã Zerite aqui na sala amarela do UPA. As irmãs da MCA fizeram uma escala, estavam se revezando entre si, e uma irmã, inclusive, se prontificou a ficar todas as noites lá acompanhando a irmã Zerite. Irmão Antenor,
eu vi e o Eduardo, neto da irmã Zerite, chegou a pedir a essa irmã, não precisa ficar, irmã, fica um dia assim, não, eu quero ficar. E ficou todos os dias, até que ela foi transferida para o hospital de Santa Cruz, e aí então lá ela está na UTI, e aí não pode, inclusive as visitas são extremamente restritas, é muito complicado, mas eu queria que os irmãos estivessem orando pela irmã Zerite, pelo seu tratamento. Ela está bem debilitada e ela precisa muito das nossas orações. Mas também devemos agradecer a Deus pela vida do Gabriel da Fonseca Alves Herculano, é o filhinho do André e da Betânia, né? Ele está completando mais um aniversário hoje, e essa família passou por alguns momentos de lutas no passado. Quando eu cheguei aqui, há 8 anos e pouco atrás, esse menininho estava fazendo o seu 5º aniversário, né? Eu ainda peguei no colo, naquela época eu peguei no colo. Hoje não dá para pegar mais no colo não, já é um rapaz, né? Já está fazendo 13 anos e os médicos disseram para ele, não, você já está curado, a gente só quer acompanhar, ver o seu desenvolvimento, né? E nós devemos agradecer a Deus. A irmã Selma e o André, eles estavam ali conversando com o pastor, ele disse assim, é que a gente, sempre quando o médico diz assim, está curado, a gente lembra de Deus. A gente diz assim, está curado porque Deus interviu de forma poderosa na vida do Gabriel. Então é um momento de gratidão, um momento de alegria, mas eu queria que os irmãos estivessem orando então também por esses pedidos que acabamos de apresentar nesta noite. Também gostaria de agradecer aos irmãos que oraram pela vida do bebezinho Pedro Henrique, netinho da irmã Fátima. Já por 2 vezes ela fez um projeto de apresentar o bebezinho, mas aí sempre teve um problema de saúde e não pôde ser apresentado. Mas agora de manhã ela falou, pastor, meu netinho está bem, logo mais, se Deus quiser, ele vai estar aqui para que o pastor possa apresentá-lo ao Senhor. Nós vamos entoar o hino que está anunciado no nosso boletim, 419 do Inário para o Culto Cristão, Graças Dou por Minha Vida. Os diáconos vão estar aqui à frente. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode vir para consagrar ao Senhor neste instante. Você que também deseja agradecer a Deus por uma bênção recebida, saia do seu lugar e venha à frente. Você que deseja suplicar ao Senhor uma bênção especial, saia do seu lugar e venha para que possamos orar junto com você neste instante. Vamos então louvar ao Senhor, assentados como estamos, vamos louvar ao Senhor. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas dos caminhos e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Esse é um hino
hino bastante antigo, cantei ele muitas vezes com os meus pais, mas com uma outra letra, por isso que a gente fica assim, às vezes meio perdido. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Também vamos suplicar ao Senhor a bênção dEle para aqueles que estão sofrendo. Vamos orar, incline a sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar neste instante. Ó Deus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, te agradecemos, ó Deus, pela semana que tivemos, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos proporcionou, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, te agradecemos pela salvação que o Senhor nos concedeu através de Jesus Cristo. Te rendemos graças, ó Deus, pelas coisas maravilhosas que têm acontecido na nossa vida. Queremos, ó Deus, nesta manhã também te agradecer, porque no dia de hoje o Gabrielzinho, o Senhor, está completando o seu 13º ano de vida. Passou por momentos de muita expectativa, não só ele, mas também seus papais, ó Deus, a sua família, a sua vovó, a irmã Selma, também, ó Deus, a sua mamãe, a irmã Betânia, seu papai, o André. Queremos te agradecer, ó Deus, porque de uma forma tão especial o Senhor tem cuidado desse menino até aqui. Agora ele entra na fase da adolescência, Senhor, mas com muito vigor físico, com alegria, Senhor. Seus pais reconhecem, Senhor, que se não fora o Senhor que esteve ao lado dele, nada disso teria sido possível acontecer. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de fidelidade. Por isso, ó Deus, também nos juntamos aos irmãos que nesta manhã vêm à frente para te agradecer porque reconhecem que o Senhor mesmo tem sido a causa de tantas coisas agradáveis e boas que têm acontecido em suas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por este reconhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre esta sensibilidade no nosso coração para te agradecermos, ó Deus, porque a tua palavra nos orienta que nós devemos não nos esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito conosco, para conosco. O Salmo 103 é muito pródigo nesta colocação e nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo teu carinho, pelo cuidado do Senhor para com o teu povo, também para com a vida da tua igreja. Também, ó Deus, nesta manhã nós temos algumas súplicas, temos alguns servos do Senhor que estão aqui à frente para te suplicar uma bênção especial. Nós queremos te suplicar, ó Deus, para que o Senhor possa ouvir a súplica dos teus filhos, ó Deus, e abrir as janelas dos céus e responder, ó Deus, aos seus anseios, às suas súplicas, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Queremos nesta manhã, Senhor, colocar nas mãos do Senhor a vida da mamãe, do irmão Franklin, ó Deus, tem passado por alguns momentos difíceis, ó Deus, na sua vida. Nós nos lembramos dela neste momento, Senhor. Deus, queremos pedir a bênção do Senhor sobre ela. Ela está com uma debilidade física bastante acentuada, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós queremos apresentá-la diante do Senhor para que o Senhor possa tratar dela de forma conveniente, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Visita a tua
Ó Deus, junto com toda a sua família, queremos pedir a bênção do Senhor sobre esta família, o conforto do Teu Espírito Santo, para que eles tenham, ó Deus, vigor espiritual para passarem por este momento de perda, uma perda tão significativa no seio da sua família. Nesta manhã também, ó Deus, queremos consagrar ao Senhor a vida de cada um dos Teus servos que vieram à frente, bem como também os dízimos, as ofertas para o sustento, ó Deus, da obra missionária, também para o sustento da obra do Senhor aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, para que estes valores se traduzam em bênçãos para o avanço da obra do Senhor. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que, de uma forma muito leal e fiel ao Senhor, tem aberto os seus corações para devolver parte do muito que o Senhor tem lhes dado, pela sensibilidade, ó Deus, que permeia as suas vidas e os seus corações. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, nesta manhã. Continue, ó Deus, trabalhando na nossa vida e no nosso coração. É a nossa súplica, é a nossa oração. Nós a fazemos em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem assentar-se. Porque a Igreja de Cristo deve estar comprometida com missões. O último subtema, vamos todos juntos? Porque fazer missões é uma obra que exige os melhores investimentos. Em Filipenses 4, 15 e 18 diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta e aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Esse mesmo espírito de culto, gostaria de estar passando a palavra agora ao pastor. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos, bem como também aos nossos queridos visitantes conosco nesta manhã, dizer que é uma alegria poder recebê-los neste culto de adoração ao Senhor. No último domingo, nós fizemos, através do boletim e também verbalmente, o pastor convocou a igreja para uma assembleia extraordinária que seria realizada nesta manhã. A convocação consta do nosso boletim, está na página, só que a gente diz que seria às 10 horas e 15 minutos, mas não foi às 10 horas e 15 minutos. Eu quero convidar a nossa irmã para ali, mesmo onde ela estiver, que ela possa tomar as devidas anotações. Ela está acontecendo às 11 horas e 10 minutos, né? Às 10 horas e 10 minutos, eu declaro aberta então esta Assembleia Extraordinária. O assunto que nós vamos tratar é um assunto pacífico, é o assunto relacionado com o imóvel situado à Rua do Contorno, número 7, no bairro 31 de Outubro. Eu declaro aberta então esta Assembleia para fazermos então este termo agora especial que a gente precisa dar com relação ao imóvel que os irmãos compraram, né? Eu quero então um apoio para a proposta, porque a proposta já vem, porque a gente já fez a convocação e o pastor também declarou aberta neste instante. Apoio? Está aberta então a nossa Assembleia. Eu quero comunicar aos irmãos, como já fiz na Assembleia Geral Regular, que o pastor está servindo como pastor interino ali na Primeira Igreja Batista, no bairro 31 de Outubro. Os irmãos vieram procurar o pastor aqui para que pudesse ajudá-los nesse processo de interinidade, e eles tinham sido orientados pelo pastor da igreja, pastor Gil, dizendo que eles poderiam procurar o pastor João, que o pastor João estaria
poderia dar esse tipo de suporte a eles, né? Então eles vieram e nos contaram da situação, e o pastor então se comprometeu com eles, e depois o pastor já fez essa comunicação oficial na última assembleia. Revendo, irmãos, a situação da Primeira Igreja Batista no bairro 31 de Outubro, em muitas situações que nós temos visto ali, nós temos contado com a cooperação do pastor Haroldo, também do irmão Maurílio, que tem nos auxiliado ali, pregando aos domingos e também era nas quartas-feiras. Agora transferimos o culto de oração para as quintas-feiras, exatamente para o pastor poder dar uma assistência melhor àqueles irmãos. E entre muitas coisas que nós temos olhado ali, nos deparamos com uma situação, quando o pastor pediu para verificar a situação do imóvel onde a igreja está localizada. E aí os irmãos me trouxeram a escritura do imóvel que está, onde a igreja está construída, e naquele imóvel, naquela escritura, está claro ali que quem fez a aquisição daquele imóvel foi a Igreja Batista no Jardim 7 de Abril, que é a igreja mãe daquela igreja. Eu não tinha conhecimento nenhum, de documentos anteriores também, não tinha nenhum tipo de informação. Nós temos um problema que a gente vai ter que procurar resolver, porque até agora, nas nossas declarações, muito obrigado, irmão Severino, nas nossas declarações de imposto de renda, quando o assunto tratava sobre bens imóveis, nós não fazíamos menção deste imóvel, porque não tínhamos conhecimento. Mas agora nós precisamos fazer uma retificação na declaração do ano de 2013, fazer essa ratificação para incluir este imóvel, para que ele consiga sair neste ano de 2015, na declaração que vamos prestar em 2016. O imóvel está em nome da igreja. Se está em nome da igreja, é propriedade da igreja. Se os irmãos fizerem alguma coisa lá que tiver que recair alguma multa sobre eles, não vai recair sobre eles, porque o imóvel está em nome da igreja. Eu quero trazer para os irmãos nesta manhã este assunto, para que os irmãos possam deliberar uma doação, porque é isso que nós deveríamos ter feito já há alguns anos atrás, a fim de que aqueles irmãos tenham agora a escritura do imóvel em nome da própria igreja. É um assunto extremamente pacífico, mas eu preciso dar este esclarecimento aos irmãos. Eu trago então esse assunto e queria saber se existe alguma dúvida, se existe alguma pergunta que os irmãos gostariam de fazer. Está por ordem, depois desta explicação que o pastor deu. Alguma pergunta? O pastor traz uma proposta, então, para a igreja, para que possamos fazer um termo de doação, juntar com essa ata, por isso que precisava ser uma assembleia extraordinária. Eu não posso ter outros assuntos relacionados com esse para poder atrelar a documentação da igreja, que nós vamos encaminhar à igreja. Então, eu precisava de uma assembleia extraordinária para tratar especificamente desse assunto, para juntar com um recibo de doação deste imóvel, para que a igreja então avance com seu processo de legalização. Ok? Eu trago então essa proposta. Qual a vontade dos irmãos? Proposto, apoio. Está proposto e apoiado. Está em discussão. Os irmãos querem discutir essa matéria que é passiva, mas se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, está por ordem. Se não há, então vamos votar. Os irmãos que são favoráveis à doação deste imóvel, como está, o pastor vai procurar fazer tudo conforme a lei prescreve. Existem alguns critérios, o pastor vai procurar fazer isso totalmente em cima desse padrão legal, e depois então na próxima assembleia o pastor vai trazer como é que foi feito, então não só a ata vai ser lida, mas como é que foi feito este documento, para que os irmãos estejam então tranquilos com relação àquilo que o pastor agiu sobre este imóvel, né? Então nós vamos votar. Os irmãos que votam favorável à doação deste imóvel, o pastor precisa fazer inclusive uma conversão. Este imóvel, quando foi comprado em 1993, ele custou à igreja 40 milhões de cruzeiro. Quando eu falei milhões,
Os irmãos regalaram um olho, né? 40 milhões de cruzeiro. A gente precisa fazer esta conversão. O irmão Elias me ajudou nisso, eu estive com ele essa semana, e pela conversão vai dar em torno de 13 mil e poucos reais o valor, e a gente precisa fazer esta conversão então para fazer esse termo de doação. Ok, desculpe, era só para poder esclarecer aos irmãos. 1993 foi quando a igreja adquiriu, e o valor era de 40 milhões de cruzeiros, ok? Vamos então votar. Os irmãos que votam favorável à doação deste imóvel à igreja, que já tem se utilizado deste imóvel para desenvolver as suas atividades, os irmãos que votam favorável, levante uma de suas mãos. Mão direita, por favor. Não vale mão esquerda, não. Ah, mão Margarete pode, porque não pode levantar a mão direita. Obrigado, pode baixar. Obrigado, pode baixar. Os irmãos contrários, o mesmo sinal. Alguém contrário? Não há contrário, então. Obrigado, irmãos. Irmã Daniela, por gentileza, vamos encerrar este momento. Eu quero chamar aqui pastor Gil, que foi pastor ali por mais de 8 anos, ali naquela igreja. Eu vou pedir ao pastor Gil que venha ao microfone para orar, agradecendo a Deus por esta decisão que a igreja toma. Pastor Gil ainda está nesse processo, né? Entende? E vai ser muito bom ele está não só participando, mas também orando. Nós vamos registrar este momento em ata, para que os irmãos também tenham esse documento ali. Nós vamos ficar com a cópia, vamos passar uma cópia para a igreja, e depois então nós vamos estabelecer este recibo, e todas as despesas relacionadas com a escritura vai ficar por conta também dos irmãos lá da igreja. Vamos orar neste instante. Senhor, muito obrigado por esta manhã, quando estamos reunidos, ó Deus, em família, quando estamos, ó Deus, vivendo um momento de comunhão da igreja, comunhão, ó Deus, que tão bem cremos, ó Deus, está fazendo a todos nós, mas também, ó Deus, não somente comunhão uns com os outros, mas sobretudo, ó Deus, a comunhão com o Senhor. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor nos proporcionou a graça de podermos, como irmãos em Cristo, vivermos, ó Deus, também em amor. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta assembleia extraordinária que a igreja realizou. Muito obrigado, Deus, por esta atitude, ó Deus, dos teus filhos, do teu povo, em aprovar, ó Deus, o assunto trazido pelo anjo desta igreja, pelo pastor João, para que, ó Deus, os problemas da igreja, 31 de outubro, nas suas dificuldades, sejam, ó Deus, resolvidos, sejam solucionados. Continua, ó Deus, orientando o pastor João, ó Deus, à frente também daquele povo, procurando ajudar, ó Deus, em tantas coisas, em tanta carência, ó Deus, daquele lugar. Mas que, ó Deus, através da instrumentalidade do teu filho, do teu servo, ó Deus, aquela igreja possa, ó Deus, encontrar o caminho certo, não somente, ó Deus, das leis do nosso país, mas também, ó Deus, encontrar o caminho certo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Muito obrigado, ó Deus, por este momento de aprovação, de doação da igreja, através, ó Deus, da sessão extraordinária. Muito obrigado, Senhor, e continua nos falando ao coração. Mas também te agradecemos pelo período que ali pudemos estar. Muito obrigado. E que o nome do Senhor em tudo seja exaltado e também glorificado. Amém. Nós oramos com perdão para os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Gil. Declaro então encerrada esta assembleia. Preciso só de uma proposta e de um apoio. Proposto e apoiado. Os favoráveis digam sim. Contrário se manifeste de alguma forma. Não há contrário. Estamos encerrando então esta assembleia extraordinária. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia rapidamente, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versos de 1 a 10.
Você não precisa ficar preocupado, o pastor vai tentar se manter dentro do nosso horário, apesar desses 5 minutinhos, talvez eu me aproprie apenas de mais 5 minutinhos, né? Os 5 são normais, mais 5 apenas. Capítulo 16 de Atos, de versos de 1 a 10. Diz assim esse texto da palavra do Senhor. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu gostaria, não vou ter tempo para fazer isso, mas eu gostaria de pensar com os irmãos, brevemente nesta manhã, que nós precisamos reavaliar o nosso conceito de missão, nosso conceito de missão. Normalmente, nós costumamos, quando chega este período de campanha de missões, a gente fala: não, nós estamos na campanha de missões mundiais, nós estamos na campanha de missões nacionais, e a gente sempre joga dá esta frase, e isso começa a estar um pouquinho distante de nós, porque quando a gente fala que a gente está participando da campanha de missões nacionais, ou missões mundiais, ou missões urbanas, normalmente nós nos colocamos numa posição mais confortável. Mas quando a gente olha para estes momentos como momento de missão, e quando eu falo que eu preciso avaliar o meu conceito sobre missão, eu entendo então que eu tenho uma missão. O nosso tema de missões para este ano, né, ele diz que todos nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Se temos um chamado, nós precisamos avaliar o nosso conceito com relação a este chamado. E a gente precisa entender que a missão é nossa. A missão é dada aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Meu chamado, voz de Deus às nações, é você, porque às vezes a gente fica orando: não, estou fazendo missões, olha, e eu fico orando, né? Não, é você, a voz que Deus quer usar lá no interior do Brasil, em muitos lugares da nossa nação, mas também fora do Brasil. Esta voz é a sua voz, e esta voz sua vai ser a voz de Deus. Mas pastor, como é que vai ser a minha voz se eu estou aqui? É porque quando você sustenta esse missionário, ele vai ter recursos suficientes para se alimentar e para continuar pregando. Então essa voz que está ouvindo lá, por exemplo, nós temos o pastor que estava em Portugal, o pai da Rauliane, pastor Elton Rangel. Elton Rangel esteve em Portugal por muitos anos, depois ele veio, pastoreou um período no Brasil, a primeira igreja batista de Moça Bonita, e depois ele voltou novamente para o campo missionário, porque ele disse que não conseguia viver fora do campo missionário. E então agora ele foi para a Espanha, já está há alguns anos na Espanha. Eu tive contato com os filhos do pastor Elton.
E interessante que ele estava em Portugal e os filhos deles, todos os 3 filhos estavam, 2 meninos e uma menina. Rauliane, aí Raulison e o outro... e Elton Rangel Júnior. 3 filhos. Eles em Portugal e os filhos no Brasil. A grande preocupação era uma menina, uma jovem, uma moça. Como é que esses meninos, como é que essas crianças, como é que esses seus filhos vão ser cuidados? Ele dizia: Deus vai cuidar dos meus filhos. Deus cuida de mim aqui no campo de missões, através das igrejas, através dos irmãos batistas no Brasil, mas lá no Brasil, onde estão os meus filhos, Deus cuida deles também, e a Igreja de Jesus Cristo cuida deles também. Rauliane passou um período conosco como seminarista do Seminário do Sul, na área de música sacra. Ela passou um período, alguns anos conosco ali na primeira Igreja Batista de Campo Grande. Os filhos dele também ficaram em algumas igrejas como seminaristas. Hoje são 2 pastores e é uma filha casada com um pastor. Como é que aconteceu isso? Filhos criados longe dos pais, dos irmãos que possuem filhos, sabe como é isso? Ficar longe dos seus filhos, não só pela questão da sua saudade, pela questão da ausência do carinho, da proximidade dos filhos, mas também a preocupação que você tem com eles. Como é que você faz isso? É quando você tem esse conceito de que eu tenho uma missão, eu estou trazendo para os irmãos nessa manhã que nós precisamos avaliar o nosso conceito de missão. A missão é minha, o que eu estou fazendo com esta missão, como eu estou lidando com esta situação. O termo missão, ele se deriva da palavra latina missio, que significa enviar, referindo-se à proclamação do Evangelho a todas as pessoas, em todos os recantos da terra, a todas as raças, a todas as tribos e línguas. Quem deu esta missão ao povo de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Ali em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele dá aquele momento, aquela comissão: ide por todo o mundo. Atos 1:8 também, ele vai dar esta missão antes do seu momento da ascensão aos céus. Na realidade, o que nós precisamos entender é que a missão é nossa de evangelizar, seja no lugar onde nós estamos, seja distantes de nós. Como nós podemos fazer isso? Fazemos distante através das pessoas que são chamadas para a obra missionária. Essas pessoas que são chamadas para a obra missionária, elas não são nenhuma pessoa corajosa, não são pessoas despojadas, não são pessoas que a gente muitas vezes imagina, porque não tem mais nada que fazer aqui, então por isso foi para o campo missionário. Não foi por isso. Se você olhar essa ordem do culto hoje pela manhã, ela tem um tópico interessante, e é o último tópico, que ele diz assim: porque a Igreja de Cristo deve estar comprometida com missões. O primeiro tópico vai dizer: porque missões é a ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo à Igreja. O segundo tópico: porque fazer missões é uma obra que requer, que exige urgência. Terceiro tópico: porque fazer missões é uma obra que necessita do envolvimento de todos os crentes. Às vezes nós entendemos, não, missões é pela EBD. Não, missões é para ser feita por todos os crentes salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o último tópico, ele foi colocado de propósito. Ele diz assim: porque a Igreja de Cristo deve estar comprometida com missões? É porque fazer missões é uma obra que exige os melhores investimentos. Às vezes nós queremos fazer missões, às vezes nós queremos desenvolver a nossa missão, não com a ideia de que nós temos uma missão, mas entendendo que a gente vai enviar uma contribuiçãozinha para que o missionário continue fazendo o seu trabalho. Mas esse último tópico, quando ele diz fazer missões é obra que exige os melhores investimentos, significa que é uma obra que requer sacrifício. Ninguém consegue ofertar para missões dizendo: olha, vai sobrar. Se sobrar, nesse mês eu estou fazendo uma poupança especial, eu estou guardando. Se sobrar, pastor, eu vou dar a oferta. Você não sabe quando você vai fazer missões? Sabe quando você vai ter ideia da missão que Deus deu a você? Nunca. Por quê? Porque missões requer os melhores investimentos. É uma questão de sacrifício na obra do Senhor.
É uma coisa muito boa. Eu ouvi o pastor Elton Rangel pregar algumas vezes. Ele pastoreou a primeira igreja batista de Moça Bonita por alguns anos, e depois ele disse que não conseguia ficar e ele voltou para o campo missionário. Aí você olha para aquele homem e você diz: um homem capaz. Se você apanhar esses nossos missionários que estão espalhados, não só pelo Brasil, mas pelo exterior, são homens de Deus. São os melhores homens que estão no campo missionário, porque Deus escolhe as melhores peças para levar para fazer a sua obra. Não pense, esse pastor aqui não é melhor do que aquele, não. Na realidade ele está aqui porque ele não é melhor, é porque ele está muito aquém. Mas os melhores, Deus pega e vai fazer o investimento para a obra missionária. Se você, querido e minha querida, também tem sentido de Deus, um chamado para a obra missionária, é porque você é melhor. Você é o melhor que Deus tem, e Deus quer apanhar esse melhor e colocar lá no centro, onde muitas pessoas não podem ir para fazer a obra dele. Você ouvir, é por isso que quando você ouve um missionário, você fica compungido e você fica envolvido naquela atmosfera, porque ele vai falar de alguma coisa que lhe é peculiar, alguma coisa que ele tem vivenciado, mas também porque ele é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. E como é que a gente faz isso, irmãos? Aqui nós precisamos também ser melhores, entendendo a nossa missão e entendendo que a nossa missão de pregar o Evangelho requer de nós os melhores investimentos. Então eu preciso separar o melhor para enviar para a obra missionária. Talvez você já tenha mensalmente aquele hábito de fazer a sua entrega da sua oferta missionária. Você entrega o seu dízimo e mais 1% para o sustento da obra missionária. Mas isso não impede de que você faça um alvo particular. Eu quero, Senhor, fazer ainda uma oferta especial e particular, para que de fato eu possa demonstrar diante do Senhor que o melhor e os maiores investimentos eu estou fazendo na obra do Senhor. Vai chegar essa época agora, já começou março e abril, vai findar em abril, quando você vai fazer vai ter que fazer a sua declaração para o imposto de renda. E alguns irmãos às vezes ficam espantados, porque, puxa, da minha renda, e ainda chega agora, eu ainda vou ter que pagar ainda, para sustentar este governo que tem sido uma calamidade, tem trazido desgostos e tem trazido vergonha não só para os brasileiros, mas também para muitas pessoas que estão fora do Brasil. As nações lá fora zombam de nós, porque acham que todos os brasileiros possuem este perfil do jeitinho, da coisinha, e de que se demole, a gente vai se apropriar desses valores. O crente no Senhor Jesus Cristo precisa entender de que ele é fiel ao Senhor, e ele só pode ser fiel ao Senhor se ele for fiel às leis do seu país. Aí agora você vai fazer a sua declaração, você diz: olha, com tudo que o leão já me segurou durante todos esses 12 meses, agora ainda tem mais isso, ainda tenho que pagar ainda, porque eu tinha que ter retido na fonte um valor X, e não atingi esse valor X, então eu vou ter que mandar mais um dinheirinho lá para o pessoal. Aí você fica imaginando isso, mas imagina que se você separasse esses valores para investir na obra missionária, o retorno seria bem maior, porque não seria só retorno nessa vida, mas também o retorno que perduraria para a eternidade. Lá na eternidade, quando você chegar na presença do Senhor, você vai abraçar muitas pessoas que você nem sequer conheceu, mas Ele vai dizer assim: olha, eu fui alvo da obra missionária desenvolvida pelo povo brasileiro. E você diz assim: e eu cooperei, e eu entendi que era missão minha sustentar os missionários para que esta boa nova chegasse até você. Que nesta manhã possamos reavaliar o nosso conceito de missão e que possamos mudá-lo para que o coração do Senhor se alegre com a nossa postura, com o nosso comportamento e com o nosso investimento na obra missionária. Que nesta manhã possamos então sair daqui com este novo desejo de fazermos o melhor para o Senhor a partir da nossa oferta para o sustento de missões. Amém?
Vamos nos colocar de pé, vamos orar neste instante, agradecendo a Deus o culto desta manhã. Logo mais à noite estaremos nos reunindo para adorarmos ao Senhor às 19h15. Venha e traga também o visitante para que possamos compartilhar a palavra do Senhor. Ore também pela sua igreja, ore também pelo culto da noite, ore também pela nossa vizinha aqui. Nós estamos concluindo aquele revestimento do lado de lá e a gente teve algumas dificuldades e a gente conversou depois com ela, ela nos atendeu muito bem e ela disse que o problema não era com ela, o problema é algumas pessoas, mas ela pediu uma coisa, irmãos, que eu não esqueci e eu queria que você não esquecesse, não esqueça de orar pela dona Sandra. Ela falou assim: pastor, ore por mim, ore pela minha família, aqui a nossa vizinha. E a gente sempre tem tido uma preocupação de vê-la, de conversar com ela. Eu queria que você, nos seus momentos devocionais, no seu momento de oração, lembrasse de orar pela dona Sandra. Ore pela dona Sandra, ore também pela filha dela. A filha dela vai ter um bebê agora nesse mês de abril, está no finalzinho da sua gestação. Ela pediu também que nós orássemos pela filha dela. Nós tomamos uma iniciativa como pastor. Eu perguntei para elas em que a gente poderia ajudar, se a gente poderia fazer alguma coisa. Perguntei se ela tinha. Aí ela disse: não, tenho isso. Aí eu falei assim: a pintura do quarto do bebê. Pastor, não tenho. Eu falei assim: então a igreja vai dar a pintura do quarto do bebê. Amém, irmãos? Eu preciso que os irmãos como é que se diz? Respaldem essa palavra do pastor, né? E esse é um momento que a gente começa a ter aquele princípio de mais abertura, né? E a gente, então, a partir dessa semana, o irmão Galdino, se os irmãos não concordarem, não tem problema não, o pastor paga do bolso dele, paga lá do bolso dele. Os irmãos concordam? Amém? Amém? O irmão Galdino vai estar, então, agora a partir de segunda-feira, vai estar lá na casa dela, ali pintando o quarto do bebê, para que quando a criança chegar no mês de abril, já não tenha mais cheiro de tinta, então a coisa seja bem mais agradável, né? Eu quero agradecer aos irmãos por esse sentimento, né, de participação nesta obra. A obra está sendo executada, mas a igreja está envolvida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja tem entendido este propósito, ó Deus, esta missão, esta ordenança que o Senhor nos deu. E, ó Deus, é verdade que muitas vezes nós nos esquecemos e nós precisamos constantemente estar reavaliando o nosso conceito sobre missão. A missão é nossa, Senhor, e nós queremos te suplicar para que cada dia e cada vez mais o Senhor nos dê essa sensibilidade de podermos, ó Deus, estar envolvidos nesta chama de amor pela obra missionária, porque nós amamos ao Senhor primeiro. E porque amamos ao Senhor primeiro, amamos aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e precisam conhecê-lo como Senhor, como Salvador de suas vidas, para que elas sejam transformadas e saiam da sua vida de escravidão para uma vida de liberdade, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, nesta manhã, te agradecer também pelas obras que temos podido executar, ó Deus, com os recursos, ó Deus, dos teus servos que têm sido fiéis no sustento da tua obra. Queremos te agradecer pela nossa vizinha, a dona Sandra, que tem, ó Deus, nos dado esta condição de fazermos este revestimento dentro da sua área ali, revestindo a parede das salas da tua igreja. Queremos te agradecer pela sua vida, queremos pedir uma bênção especial para ela, para a sua família, para a sua filha, Senhor, que está grávida, aguardando a chegada do seu bebê agora para o mês de abril. Queremos pedir a Deus para que esta criança seja bênção na vida desta jovem, bem como também na vida desta família. Ó Deus, que acima de tudo esta família não seja um empecilho para que esta criança venha a conhecer a Jesus Cristo.
Abençoa a tua igreja, ó Deus, dá aqui cada um dos teus servos, sinta-se envolvido nesta obra fantástica da tua igreja, de ser uma igreja relevante neste lugar onde o Senhor a plantou. Te agradecemos também pela decisão desta manhã, ó Deus, de abrirmos mão e fazermos a doação daquele imóvel, ó Deus, onde está situada a igreja do Senhor, Primeira Igreja Batista, no bairro 31 de Outubro. Obrigado, Senhor, pelo coração compreensivo dos teus servos. E agora, ó Deus, nós vamos sair deste lugar separado para adoração, culto ao Senhor. Pedimos para que a mão poderosa do Senhor nos acompanhe até os nossos lares, guardando-nos e protegendo-nos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista no Jardim 7 de Abril e com todo o teu povo, Senhor, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar, com oração silenciosa. Estamos encerrando o culto desta manhã. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Jesus está aqui nessa noite.